E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre ausência, que é um procedimento que está no artigo 22 e seguintes, e ele diz respeito à morte da pessoa. A gente viu no vídeo anterior que a morte pode ser de 3/2 tipos, porque esse terceiro tipo, que é a morte civil, existe uma discussão doutrinária se ele ainda existe. Mas os tipos que estão no código propriamente dito, sem sombra de dúvida, são a real e a presumida. A presumida a gente já viu que ela ocorre com ou sem declaração de ausência. A sem declaração está lá no artigo 7º, já descrito as hipóteses, apesar de ser um rol bastante aberto, situação de perigo de modo geral, né? Mas ele já delimita o que seria, e a ausência, que é o famoso foi comprar cigarro e não voltou. O jeito que eu acredito ser mais fácil, mais intuitivo e de quebra o mais rápido para a gente aprender a ausência a gente pegar, além de ler os artigos conjuntamente, né, pegar e montar duas linhas do tempo. Por que duas? Porque tem uma diferencinha, não muito grande, vocês vão ver, entre quando existe um procurador e quando não existe. E também porque duas é interessante que você escreve duas vezes, você lembra mais fácil. Bom, sem mais delongas, a ausência, que é quando a pessoa desaparece, ela pode ocorrer em duas situações. A primeira situação, basicamente, é quando já existe um procurador. Aí o procedimento de ausência vai ser feito de uma maneira, ou melhor, em um tempo um pouco diferente, ou quando não existe um procurador. Essa primeira fase é a fase de quê? De curadoria, e nela visa-se administrar somente os bens do ausente. Nesse caso, a lei pensou que se a pessoa desapareceu e deixou um procurador, se esse procurador já tiver poderes suficientes e se ele quiser realmente administrar esses bens e não tiver nenhum impedimento para isso, ele vai poder continuar exercendo seu encargo. Inclusive, ele o fará por 3 anos. Essa é a nossa diferencinha. Agora, se esse procurador não tiver poderes suficientes, ou se ele não quiser, ou ainda, que é o mais comum, não existir um procurador, vai ser nomeado um curador pelo juiz, que via de regra vai ser o cônjuge da pessoa. Inclusive, pode ser o cônjuge que ele é separado judicialmente há menos de 2 anos. Se ele é separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos, ele não vai poder ser o curador, mas senão ele vai ser considerado o legítimo curador. E a função dos dois é a mesma, é administrar os bens. É claro que nessa fase pode acontecer a venda de algum bem, mas ela vai ter sempre que ser autorizada pelo juiz, e o propósito vai ser um só: evitar a ruína. No caso do curador, como a ideia de que não existir um procurador é menos provável que a pessoa volte, essa fase ela vai ser só de 1 ano, no caso de sem curador, certo? É a fase da curadoria. Eu vou colocar aqui até uma numeraçãozinha para a gente delimitar o que são as fases. Depois desse 1 ano passar, a gente vai poder pedir ao juiz que declare... Peraí, estou pulando fase. Vamos anotar aqui para não esquecer. E aí depois no finalzinho a gente tem uma revisão rápida só com essas annotations. Depois disso a gente vai pedir para que o juiz declare a ausência. O que é a ausência? É a hora que a gente vai abrir a sucessão provisória, que vai ser a hora que a gente vai considerar como se a pessoa tivesse morrido. Lembre-se, ausente significa que ele desapareceu, ou seja, não existe corpo de maneira nenhuma, certo? Mas uma hora ou outra, os bens deles têm que ser transmitidos. Eles não podem ficar com o curador para sempre, com o procurador para sempre, porque esse curador, a ideia dele, de novo, é administrar. Ele não vai poder dispor livremente dos bens. Tudo que ele fizer de ato de disposição vai ser de trocar um bem por outro, e ainda vai ser com autorização do juiz. Não é a mesma coisa, né? Aí vai acontecer a declaração de ausência e vai rolar um interstício, que eu vou botar um tracinho aqui. Esse interstício vai representar 180 dias ou 6 meses. Lembrem-se que o código fala 180 dias. Eu estou anotando 6 meses simplesmente pelo motivo que fica mais fácil anotar. Depois de 6 meses,
Essa sentença ela será considerada válida propriamente dita, mas assim que for prolatada a sentença, já vai poder ser aberto o inventário, vai poder ser aberto o testamento e as pessoas que tinham algum direito pendente em razão da morte da pessoa, que dependia da morte da pessoa para ocorrer alguma doação, por exemplo. Eu faço uma doação que digo, olha, essa casa é minha até o dia de minha morte, eu faço essa doação, certo? Ou então, você vai ter que vir na minha casa limpar o quintal todo dia até o dia da minha morte. E aí esse carro será seu. Esse direito é um direito que é pendente da minha morte. Esse direito também será, vamos dizer assim, se integrará ao patrimônio da pessoa a partir da prolação da sentença de ausência. Certo. Aí vai ter a sucessão provisória. Na sucessão provisória, os ascendentes, descendentes e o cônjuge vão receber os bens normalmente, sem prestar qualquer tipo de garantia. Agora, outros herdeiros, testamentários ou legais, eles poderão também pegar a sua parte, o seu quinhão, mas eles vão ter que prestar um calção, uma garantia equivalente para que eles possam fazer isso. Por exemplo, se a pessoa tem direito a uma herança de 10 mil e ela não se enquadra como cônjuge, ascendente ou descendente, ela vai ter que prestar uma garantia de 10 mil. Se porventura essa pessoa não tiver, letra A, os bens ficarão com o curador/procurador, né? Letra B, um outro herdeiro pode dar esse calção e ficar com a parte dela, certo? Não quer dizer que o bem é que a pessoa perdeu o direito à herança, não tem nada a ver. Mas esse direito da sucessão provisória é um direito que ele é condicionado à prestação de garantia, certo? Uma coisa interessante. A parte da sucessão provisória, até que a sucessão definitiva, que é quando os bens passam realmente a integrar o patrimônio dos herdeiros, ela demora, em regra, 10 anos, mas eu vou anotar aqui embaixo como observação que se a pessoa tiver mais de 80 anos quando desapareceu, maior de 80 anos, tiver mais de 80 anos quando desapareceu, essa fase de ausência ela só vai de sucessão provisória, que a gente vai colocar orgulhosamente o número 2, aqui, S provisória, tá bom? A sucessão provisória ela vai demorar só 5 anos, mas em regra ela vai terminar, deixa eu ver, calculando perfeitamente. Aqui a gente vai ter 10 anos. E aqui, como a sucessão é igual independentemente se era um procurador ou um curador, vai ser 10 anos igual. Passados mais 10 anos, abre-se a sucessão definitiva, que, como já dito, é a hora que os bens vão passar a integrar o patrimônio dos... Deixa eu só fazer um 2 aqui. O patrimônio dos herdeiros, e aí aqueles que tinham, por exemplo, eles tinham a obrigação de aplicar metade dos rendimentos, isso a gente vai ver lá no Código Civil, metade dos rendimentos que a pessoa oferece de um bem, seja a título de frutos, por exemplo, eu herdei um pomário, eu herdei uma fazenda de gado, metade dos rendimentos que eu tiver são meus, a outra metade dos rendimentos vão ter que ser aplicados, salvo no caso de cônjuge, ascendente e descendente, esse privilégio também é dado para eles. Esse direito se extingue e aí vai ser aberta a sucessão definitiva, inclusive para o cara que ele não conseguiu prestar um calção. Lembra que eu disse que se a pessoa não tiver como prestar o calção, outro herdeiro pode prestar e ficar com a parte dela. Aí ele vai oferir os frutos, esse herdeiro que está administrando esse bem, mas na sucessão definitiva, que é a hora que o juiz diz, realmente, fulano morreu, não tem jeito, então tome seu bem, fulano, cicrano, blá blá blá, e faça-se o que quiser. E aí, essa vai ser a última parte, a 3, que é a sucessão definitiva. Ainda vai ter mais um marco que eu vou colocar aqui, que coincidentemente também é de 10 anos. Ué, mas a pessoa já não foi dada como morta? Sim, ela foi dada como morta, mas aí vem uma pergunta que é um plus a mais. E se a pessoa reaparecer? Depende da fase o que vai acontecer. Primeira fase, a fase de curadoria. O que acontece se ele voltar? Se ele voltar, os bens estavam sendo administrados. Então, é tudo dele, volta. A
Fase 2. A fase de sucessão provisória. Se ele desapareceu por culpa dele, ele vai perder os frutos. Mas os bens continuam sendo dele. Se ele tinha, por exemplo, um imóvel que rendeu 50 mil, ele não vai ter direito aos 50 mil se ele desapareceu de forma voluntária. Eu queria dar um tempo, então joguei tudo pra cima e você que se vinha aí pra cuidar das minhas coisas, das minhas dívidas. Aí não, né? Aí ele perde esse rendimento. Se ele desapareceu porque, sei lá, ele foi sequestrado, aí não foi culpa dele, os rendimentos voltam pra ele. Na fase 3, que é a fase da sucessão definitiva, que inclusive eu não anotei aqui, porque eu sou cuzão. Aí não. Vou botar na cor certa. Definitiva. Eu tenho que pensar melhor como anotar essas coisas. Aí, na fase da sucessão definitiva, apesar da propriedade ser da parte, a gente diz que ela é uma propriedade resolúvel. Ou seja, os bens são de fulano, porque Cicrano morreu uma morte presumida, mas morreu. Mas se ele voltar, ele provar que ele meio que não morreu, né? Os bens voltam para ele, mas eles voltam no estado que se estão. Por exemplo, os calções, garantias, essas coisas já não existem mais. Os rendimentos que tinham que ser aplicados também já não existem mais. Ou seja, frutos ele já perdeu, porque já foi sucessão definitiva. Os bens que se desfizeram por algum motivo, fulano vendeu, esse bem eu deixei à ruína, ele perdeu também. Ele vai ter direito o quê? Aos bens que existem no estado que se encontra, sem direito a qualquer coisa, a qualquer tipo de indenização. E aos bens subrogados. Por exemplo, se eu, em vez de comprar um bem, eu peguei e troquei um pelo outro. Eu recebi um terreno a título de sucessão de fulano, mas eu não vendi ele. Eu fiz uma troca desse terreno em 2 carros. Fulano não tem mais o terreno, até porque o terreno já foi, e eu podia fazer isso sem autorização de ninguém, porque em tese fulano estava morto, né? E mais os 2 carros no estado que se encontram, fulano vai ter direito, certo? E por fim, esses 10 anos aí são esses 10 anos de propriedade resolúvel, como eu disse. É o momento que até aqui, fulano tem para aparecer. Se depois disso ele aparecer, sei lá, vai que aparece, né? Ele não tem direito mais a nada. Porque nesse caso, a lei disciplina que a propriedade se concretiza, até porque não pode essa instabilidade de, pode ser que o bem é de fulano, mas pode ser que Cicrano reapareça. Não, isso não existe, não por tempo indeterminado. Aqui a gente nota que o procedimento de sucessão por ausência, ele é bastante demorado. A hipótese mais rápida vem a ser essa daqui e demoram 21 anos para que a propriedade entre, olha o pleonasmo, propriamente no patrimônio da pessoa. É isso que torna esse procedimento tão peculiar, tão interessante, não só para mim, mas para os nossos concursos também. Eu fiz essa reta, apesar de ter muitas nuances que a gente tem que ver no artigo 22 e seguintes, porque a ideia principal dos concursos costuma ser cobrar. Essa parte de publicação eu já vi sendo cobrado algumas vezes, mas mais especialmente as regras referentes a o que acontece se o ausente voltar e esses períodos de quantos anos é. E uma coisa que eu vi mais do que tudo foi essa observaçãozinha que eu fiz, que se a pessoa tem mais de 80 anos, a sucessão provisória depende ainda apenas de 5, certo? E é isso, gente. Vou terminando o vídeo por aqui. É claro que leiam os artigos. Eu não fiz isso porque senão eu já desisti para esse curso. Fiz o primeiro vídeo, ficou gigantesco. Eu vou passar os assuntos uma pincelada um pouco maior e vou só recomendar os artigos para vocês, beleza? Bom, é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like, seu comentário aí para fortalecer. Se não gostaram do vídeo, deixem o seu dislike aí também. E mandem lá nos comentários o que eu posso melhorar, o que eu fiz errado, né? Estamos sempre se importando com isso para melhorar como pessoa e como estudante também. E era isso. Muito obrigado pela sua atenção e valeu!